E hoje vamos exibir a nossa última retrospectiva em comemoração aos 9 anos de produção do Uberlândia de Ontem e Sempre. Vamos rever a matéria do Santo Antônio, o santo casamenteiro. Uma mulher que deixou a sua marca na história da cidade na década de 40. E em clima de Copa do Mundo, entramos no arquivo para rever uma entrevista de Pelé, em visita a Uberlândia. No Papos Gerais, vamos reapresentar uma entrevista com o amante do Uberlândia Esporte Clube. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de Ontem e Sempre está só começando. Ele é considerado o santo dos apaixonados, responsável pela união de muitos casais. Vamos rever agora uma matéria com curiosidades e peculiaridades de Santo Antônio. Confira! O nome de batismo dele era Fernando. Nasceu em Portugal, ele é português, e se tornou Antônio com o batismo, porque mudava o nome. Com o batismo e com a ingressão também, o ingresso na ordem franciscana. Santo Antônio também é conhecido como um grande pregador, né? Então aquele que anunciou o Evangelho a todas as criaturas, que assumiu radicalmente a vida, né, de São Francisco, né, como um grande exemplo nosso franciscano. Então Santo Antônio ele é muito visto a partir desses três eixos: a palavra de Deus, aquele que anuncia o Evangelho; Santo Antônio como aquele que partilha o pão com os mais necessitados; e Santo Antônio como aquele que as pessoas buscam como a graça do casamento, né, intercedendo. Santo Antônio ingressou quando muito menino, na ordem dos cônegos regulares. É uma ordem que existia, uma espécie de agostinianos da época, né? De Santo Agostinho, ligado a Santo Agostinho. Quando ele entrou para os frades menores, ele não falou de todo o seu potencial, da sua vida acadêmica, né? Que ele era um grande teólogo. E ele fez trabalhos simples, né? Foi cozinheiro, foi porteiro na vida dos frades menores lá nos conventos. E num certo dia, né, os frades precisando de um padre, né, de um frade para uma pregação, né, e escolheram então Santo Antônio. Assim que tomou contato, que conversou com Santo Antônio, São Francisco percebeu: esse é um homem de Deus. Esse é o homem que nós precisávamos. E chamou ele de meu bispo, o meu doutor, o meu bispo. Foi o santo que levou menos tempo para se tornar santo. Tem todo um processo, todo um estudo da vida da pessoa, tem toda uma burocracia, mas a igreja reconheceu oficialmente, com menos de 3 anos de falecido, a igreja reconheceu que ele era santo. A história é que uma jovem queria casar-se e não conseguia casamento. Estava ficando para titia já. E aí ela fez uma promessa para Santo Antônio. Escuta bem, a história é essa. Ela fez uma promessa para Santo Antônio e nada. A vizinha do lado, do castelo do lado, arrumou um príncipe para casar. E ela permaneceu encalhada. Ela pegou da janela do segundo andar, aqueles sobrados medievais da Itália, jogou o Santo Antônio pela janela e passava um príncipe a cavalo, um cavalo branco maravilhoso, um homem lindo, maravilhoso, e o Santo Antônio caiu na cabeça desse homem. Ele olhou para o lado, ficou chateado, mas bateu a porta para ver quem era, quem é que desce.
abençoada de Santo Antônio. Quando a gente pretende ter um casamento sólido, um homem de oração, um homem assim firmado em Deus, a gente corre a Santo Antônio para ele dar direitinho o que a gente sonha, o que a gente deseja. Continua a devoção a Santo Antônio através do casamento sólido que eu pedi e a graça aconteceu e estou vivenciando esse casamento. Vira Santo Antônio de ponta cabeça, põe Santo Antônio na panela de pressão com feijão preto para ferver, faz de tudo. Rouba o menino Jesus de Santo Antônio, vou tirar o menino Jesus, Santo Antônio sente falta dele, e aí dá o que a pessoa está pedindo. Uma festa que atende muita gente, né? Também tem a bênção de Santo Antônio, tem a bênção dos pães, as pessoas são abençoadas também nesse dia, né? Com a bênção especial de São Francisco de Assis. Então, assim, é muito devoto mesmo. É um santo muito popular no nosso país, né? Pela sua forma de ser, pelo seu jeito de ser. Ela tirou o brevet em Uberlândia na década de 40. Vamos rever uma matéria com Lídia Kurtz, que deixou o seu nome na história da cidade através da aviação. Veja a seguir. Surgiu no Aeroclube aqui de Uberlândia uma bolsa para dois candidatos. Aí eu me candidatei, botei meu nome e tudo, e daqui eu passar, não demorou muito, do DAC veio então que eu ganhei a bolsa, né? Em 1947, assim, Uberlândia era um ovinho, né? Era pequenininho, então o preconceito era muito grande. Teve momentos que eu tinha vontade de parar, porque o preconceito era muito pesado, né? Mas aí meu pai falou, não, minha filha, você começou, vai até o fim, passa por cima. Deixa pra lá, não liga não. Eu passei por cima do preconceito e fui fazer a minha fantasia de ser piloto. A única mulher, como está na fotografia, todos eles ali, eu a única junto com eles. Muitas vezes acontecia de eu ir para o aeroclube, passava às vezes o domingo lá, ele me punha para limpar o hangar, lavar avião, limpar avião, e ia voar mesmo, que era bom, não voava, né? Aquilo foi me chateando, então eu cheguei nele e falei, por que o senhor não deixou voar? Porque meus colegas todas passaram naquele voo solo, né? E eu não fazia meu voo solo, eu já sabia que estava voando direitinho. Ele, não, mas aí eu fiquei quieta, foi esperando, mas eu acho que os próprios colegas apertou o instrutor, né? Foi porque que não me soltava, eu estava voando direitinho. Aí um dia ele me soltou, aí foi a festa, né? Aí eu chorava, eu ria, eu gritava, né? De emoção. Mas foi bom demais. Aí eu voei, fiz o meu voo muito bem, fiz a decolagem, o pouso muito bem feito, né? Aí eu ganhei meu banho de óleo queimado, né? E jogaram eu no tanque de óleo queimado. Eu tinha um colega, o Elias de Gaspe, já um senhor de idade, ele me condecorou com uma placa, ele pegou uma tampa de lata de óleo, marrom a corda e pendurou a placa. Aí depois nós fomos desfilar na cidade, num domingo. Depois desse voo solo, o instrutor não mais voou comigo, né? Falou, não, você está liberada, eu não precisa mais de instrução, né? Aí eu voei 3 anos. Enquanto o Aeroclube existiu, aí eu voei, né? Viajei e fiz muita extravagância. Nem guiava, que Uberlândia naquela ocasião se tinha umas 2 senhoras que eu vou guiar. Eu então fui a terceira, né? Aí eu aprendi a andar de moto também. Foi outra surpresa aqui para dentro da cidade. Foi uma surpresa muito boa, porque foi a primeira vez que ele voou na vida dele, foi comigo, né? Ele veio aqui em Uberlândia, me conheceu,
Aí eu levei, você quer dar um voo? Vamos. Aí fomos no aeroclube, pegamos uma hora de voo lá e eu dei uma volta com ele, né? Ele achou fantástico, né? Depois voei com um padre, gente. Nossa Senhora da Badia. Um padre. Eu voei com ele, mas o que eu levei de tapa no ombro, Nossa Senhora da Badia. Porque era o piloto e lá atrás o passageiro, né? Ele ficava tão entusiasmado assim, mas que beleza! E era um tapa que eu levava. Foi acabando, o avião foi acabando, não aparecia alunos nem nada. Acabou minha ilusão de voar, porque é a coisa mais gostosa do mundo. Se você achar guiar carro é bom, bota você guiar um avião. Até hoje, eles até riem de mim. Passa o avião, eu tô olhando. Hoje, os aviões têm todo o recurso, né? Computador, você até nem sei de tanta coisa que tem. Você olha no painel, você só vê instrumental. E no tempo nosso, não. No nosso tempo a gente voava porque sentia o avião. Era só 3 instrumentos dentro do avião, meu Deus. Agora você imagina. Altitude, velocímetro, pressão de óleo tinha também. Essa gasolina era aquela vareta. Então quer dizer que a gente pilotava porque sabia que estava com o avião na mão. A senhora tem vontade de voar de novo? Ah, isso sempre tem, né? O passarinho quando voa, ele quer ser ele tá voando, né? É tempo de Copa do Mundo e por essa razão entramos no arquivo para exibir uma entrevista com o Rei Pelé. Uma entrevista feita em Uberlândia na década de 80. Confira. Numa visita surpresa a Uberlândia, Pelé deu uma entrevista exclusiva ao nosso programa. Como é que você entrosou nessa vida artística também? Bom, começando por esse filme Solidão, como você falou, realmente, graças a Deus, eu não sou solitário. Porque quem tem uma família que eu tenho, o apoio que eu tenho familiar, tenho alguns amigos, que não é fácil falar que tem alguns amigos em todo mundo. Então você é uma pessoa privilegiada, né? Eu não sou solitário. O filme Solidão é uma história que passou de um português que veio para o Rio de Janeiro e ele entrou na roda dos banqueiros de bicho. E ele era uma pessoa que tinha algum dinheiro, tinha muita vontade de trabalhar e se apaixonou por uma carioca. E ficou perdidamente apaixonado. E o que aconteceu foi com um bicheiro, sabe? E é o produtor, o Avelino, é uma história praticamente dele. E ele fez, eu acho que nos últimos 5 anos, o filme mais caro do Brasil, que é Solidão, uma história de amor. Um filme que tem um elenco como o Tarcísio Meira, tem o José Wilk, Estênio Garcia, tem o Rogério Samora, que é o ator principal que veio da Europa, veio de Portugal para fazer esse filme. A Marcelinha Prado faz a atriz principal. Tem Luma de Oliveira, Então tá bem. Tem Simone de Carvalho, tem Magda Cotrop, tem Pelé, quer dizer, é um elenco riquíssimo. E o filme é um filme muito bonito. Eu tenho certeza que o telespectador vai gostar. Você filmou também na Europa, né? Quantos filmes mais ou menos você fez lá? Bom, eu já fiz vários filmes na Europa, nos Estados Unidos. Eu tive a felicidade e a oportunidade de, primeiro, filmar com o John Huston, que é o Papa e morreu agora, né? Há pouco tempo, Papa do cinema mundial. Tive a oportunidade de fazer um filme com ele, trabalhando com ele, um filme sobre um orfanato nos Estados Unidos, né, em Los Angeles. E esse filme se chama My No Mira. No Brasil era Fuga para a Vitória. E depois o John Huston dirigiu um filme nosso em Budapeste, na Europa, um filme que eu fiz com Sylvester Stallone chamado Victory. Eu trabalhei com Sylvester Stallone, com Michael Caine, com Max von Sydow. Quer dizer, uma equipe boa também, né? Teve uma boa experiência. E eu fiz outros filmes, fiz com François Rachenbach, em Paris, um diretor muito conhecido em Paris, fiz um filme com ele. Participei de outros filmes e fiz o Pedro Mico, aqui no Brasil, sobre o Morro, né? Aquele malandro do Morro, com a Teresa Raquel. Olá, o nosso bate-papo de hoje vai ser bem verde, porque nós estamos aqui com um dos responsáveis pela maior conquista da história do Uberlândia Esporte Clube, a Taça de Prata de 1984. Conosco aqui, Moacir Adolfo,
o goleiro Moacir dessa conquista memorável. Moacir, conta pra gente onde você nasceu e como você começou a jogar futebol. Na verdade, eu nasci em Batatais, né? Fui criado na região de Batatais, papai era bancário, né? E ficava ali Capitinga, Cristais Paulista, Batatais, até o dia que nós fomos para Ribeirão Preto, e é onde tudo começou, né? Já com 7 anos de idade, fazendo os primeiros anos de aula, né, de estudo. Aí consegui arrumar um time de ponta de esquina, né, como a maioria dos atletas fazem, né. E ali começou tudo, chamava Vasquinho, né, a equipe. Só que a definição pelo gol veio aos 12 anos, quando tinha 12 jogadores para jogar, eu ficava de fora. Eu era ruim demais na linha e a única vaga que tinha era o gol, né? Então eu passei a frequentar debaixo dos 3 paus e ali foi ganhando vulto. E como que você decidiu pela carreira profissional? Na verdade, eu conto muito essa história, né? Depois que mais tarde eu ouvi dizer, né? Diz que tinha um cavalinho, né? Que sempre passa arriado e às vezes com uma rei de ouro, né, com espora de ouro e tal. E eu acredito que foi justamente nessa época que passou esse cavalinho. Eu fui fazer um teste no comercial de Ribeirão Preto, já nos meus 12, 13 anos de idade, nas categorias de base, e ali uma pessoa que era conhecida dos diretores do comercial pediu que eu fosse treinar no Rio de Janeiro, né? E para mim foi uma alegria muito grande, só que papai e a mamãe não aceitavam, porque o Rio de Janeiro estava num desenvolvimento muito grande, o interior era bastante aquém, né, do pessoal que vivia lá, e todo mundo, a onda hippie, começo das drogas, né, aquela fase de 14 para 15 anos, o negócio pegou mesmo, os hippies, né? Mas, de qualquer forma, eu insisti muito com o papai e com a mamãe e acabei indo para o Flamengo. Fui fazer teste no Flamengo, onde eu conheci lá também estava começando, né? O Zico, Andrade, Vanderlei Luxemburgo. Só que eles queriam que eu jogasse de centroavante. E eu falei, não, eu não fico aqui porque realmente centroavante eu não vou. E aí foi que eu defini, né, que eu queria ser goleiro, e aí me aproveitei a oportunidade, me levaram para o Fluminense do Rio, e eu fiquei 3 anos no Fluminense do Rio. Foi uma segunda mãe, uma segunda família para mim. E depois você teve em quais times? Bom, eu saí do Fluminense já com 18 anos, não quis continuar, foi decisão minha, eu preferi vir para o interior. Aqui no interior eu acreditava que poderia ter mais chance, que naquela época o Brasil tinha sido campeão em 70, foi em 1970, já era 1971, tinha acabado de ser campeão da primeira Taça São Paulo de Juniores, né, com os meus 18 anos, e tinha goleiros como Nielsen. O Félix que era goleiro? Justamente, o profissional era Félix, Jorge Vitório, Jairo. Tinha o Nielsen, que tinha acabado de subir das divisões de base, né? Que é um ano mais velho que eu. O Roberto Costa, que depois foi para o Vasco, e eu. Então eu falei assim, eu como quinto goleiro iria demorar muito, né, para ser titular ou ter uma oportunidade. Fui para Catanduva, foi onde eu assinei meu primeiro contrato profissional com 21 anos. Eu fiquei 5 anos em Catanduva, 1 ano em Orlândia, 1 ano no Gama de Brasília, 1 ano no Motoclube de São Luís, vim para Uberlândia, fiquei 8 anos e nesse meio, com 5 anos aqui, fui emprestado ao Juventus durante uma temporada. Se eu não me engano, foi 6 ou 7 meses, em 1985.
Aquele time de 84 era memorável. Você pode relembrar como que era a formação? Como diz a língua futebolística, era eu e mais 10. Quem eram os outros 10? Pois é. Então era Moacir, Luizinho, Batista, Zecão e Batata, Chiquinho, Eduardo e Carlos Roberto, que era o meio de campo. Na ponta direita era o Geraldo Toro, Vivinho e Zé Carlos, né? E tinha mais o pessoal da reserva. O Maurinho revezava, dependendo do jogo, com o Eduardo, né? E tinha o Tiãozinho, que era um zagueiro. Eram meninos, né? Nós tínhamos, era um pacto. Isso que era importante. Pois é, o que era mais importante, além do talento daquela equipe? Nós tivemos a felicidade com o Bug, né, de ser um treinador que gostava de fazer 2 toques. Então, era toques, o treinamento era 1 hora de 2 toques. Nós estávamos com o time afiado, tanto é que não precisou nem de treinador, com perdão, né, com o 109, era o nosso guru, porque não era um exímio treinador, mas era um motivador. Um motivador, ele usava muita psicologia perante a gente, então isso trouxe os resultados, né? Nós perdemos 3 partidas, que foi um amistoso, e 2 partidas que podia perder, então isso foi lindo. E teve uma vitória também memorável, que foi em Campinas, não foi? Justamente, é uma delas que nós podíamos perder, né? Nós ganhamos da Ponte Preta aqui em Uberlândia por 5-0, e nós podíamos perder até de 4, né? E encontramos um ambiente bastante hostil lá, porém, a gente foi para campo, né, com valentia e acabou trazendo o resultado de 4-0, que foi uma vitória. Moacir, foi um prazer muito grande te receber aqui, em nome do nosso patrocinador, a Rodoban. A gente quer te dar um brinde, né? E por coincidência, o título é de um grande amigo nosso, Arara. Oh, que legal, cara. Um amigo em comum, né? Eu agradeço, Celso. Fico muito satisfeito de ter essa oportunidade e dizer para você, para os ouvintes, que a gente está sempre à vontade e à disposição para falarmos o que quiser, né? Eu acho que é importante isso, essa história não pode morrer, principalmente a gente que escreveu um pouquinho dela, né? Então, a gente ser lembrado, isso realmente engrandece a gente. E nada mais justo do que falar, né? Falar para todo mundo como aconteceu, como é que pode acontecer e o que fazer. E quem sabe aí a gente consegue, num futuro próximo, formar um grande atleta, né? E escrever histórias maravilhosas para um futuro, para os nossos netos. Com certeza, isso que é o importante, né? A gente deixar uma mensagem de que é possível se a gente agir com sinceridade, agir com dedicação e, sobretudo, com pensamento firme de querer o melhor para todos. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site uberlandiadeontensempre.com.br. Ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. Na próxima semana, começamos a exibir o conteúdo inédito da próxima temporada do programa. Até então, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.